Uhum. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre high school. Lógico que o foco é Estados Unidos, mas o high school, no geral, eu acho que, como a gente está com pessoas que são de agências, tem pessoas que são estudantes interessados no programa, eu vou falar um pouquinho sobre high school no geral. E se vocês tiverem dúvidas, eu não consigo ver as dúvidas, vocês vão falando para mim, Evelise, Lilian, vocês me falam, então tá bom. Aham. Não, é o que a gente souber, a gente vai respondendo pelo chat, e o que a gente não souber, a gente vai tentando Tá. te interromper, tá? Então, beleza. E se vocês acharam que vocês quiserem interromper para colocar mais informações, fiquem à vontade para não deixar nada muito chato. Eu sei que de repente a gente começa a falar e a coisa fica um pouco chatinha. Mas enfim, a Beleza. Education é um grupo que... Só um pouquinho, só lembrando que muita gente não está familiarizado com alguns termos que a gente usa, nós, Tá. com vocês. Então, só lembra desse detalhe e tenta esclarecer ao máximo. Ser Tá mais bom? lúdica. Então, gente, o grupo da Educations, ele é um grupo que está hoje já em 12 países. A gente recebe uma média de 8.000 estudantes. O ano passado foram mais ou menos 8.000 estudantes que a gente recebeu só no programa de high school. Então, o nosso foco é 100% cuidar dos estudantes que estão interessados nesse momento da vida, que é um momento único, né? Eu acho que o programa de high school é onde o estudante sai do Brasil para encarar muitos desafios. Lógico que a gente diz, conhecer uma nova cultura, aprender um idioma, mas é muito mais do que isso, né? Porque o estudante que sai aqui do Brasil, ele é um estudante que tem muitas regalias, tem muitas... A mamãe ajuda muito, né? Não só a mãe, é cultural, isso eu sempre falo com todos os nossos coordenadores lá nos Estados Unidos, eu falo, gente, o que a gente tem que ter em mente é que o Brasil culturalmente tem pessoas que trabalham nas nossas casas. E isso não é vantagem, desvantagem, é cultura, né? Então, quando o estudante encara esse desafio de falar, não, eu vou fazer um programa de high school para conhecer essa nova cultura, conhecer pessoas e passar por esses desafios, ele sabe que quando ele chegar lá, ele não vai ter a banana cortadinha em cima da mesa no café da manhã, ele não vai ter ninguém arrumando a cama, né? Quando o estudante ele sai daqui do Brasil, é engraçado, mas muitas vezes eles vão para a escola, eles acordam, tem um café da manhã posto na mesa. Aí eles vão para a escola, quando eles voltam, eles vão deixando um rastro, né? Deixam a mochila, deixam o casaco, deixam o sapato. Aí eles vão lá fazer a lição de casa, vão dar uma descansadinha. Quando eles voltam, olham para trás, não tem absolutamente nada fora do lugar, né? Então, até esse aprendizado faz parte do programa de high school, né? Lógico que não meu filho vai fazer um programa de high school para aprender a limpar a casa? Óbvio que não. Mas isso vai fazer parte do crescimento, parte desse crescimento que vai fazer o estudante durante esse período, que pode ser um semestre letivo ou um ano letivo, né? É sempre importante também lembrar da questão do ano e semestre letivo. É igual aqui no Brasil, né? Não é um ano corrido, não são 12 meses de programa. É um ano letivo mais ou menos 10 meses. E o semestre letivo, 5 meses. Né? Que esse é o período do programa do ano ou do semestre. Se o estudante tem interesse de fazer mais tempo, fazer o high school todo, né? Os 3, 4 anos fora, também é possível. Quais são os benefícios do programa? Então, esse crescimento pessoal, maturidade, tomada de decisão. O programa, ele é um grande Big Brother, né? Tá lá o estudante na sua casa, na sua escola, tomando as decisões, e tem muita gente assistindo e observando essas decisões, essas decisões que são tomadas, né? Então, tem a família, tem o estudante está inserido dentro de uma família hospedeira. Essa família tem um coordenador local, um coordenador regional. Tem o nosso escritório que fica em Boston, que tem uma equipe de pessoas responsáveis pelos estudantes. Tem as meninas da Águia, tem agência. Então, é muita gente observando esse estudante para ver se ele está tomando a decisão certa ou não. E lógico que ele tem que pensar, estou numa festa e tem bebida, e ele sabe que não pode ter, eu fico na festa ou vou embora? Ou eu tenho prova amanhã, eu vou estudar ou não vou estudar? Né? Então, assim, esses detalhes são muito importantes, porque não vai ter mais ninguém junto dele ali para falar, você está fazendo errado, você está fazendo certo, como tem aqui no Brasil, junto com os pais, os amigos, enfim. Lógico que ele vai ter os amigos dele lá, mas
o anjinho e o diabinho, né, que eu ia falar o que está fazendo certo ou errado, é 100% do estudante. Né? Então, ele sai daqui, muitas vezes, criança para adolescente e volta um adolescente para o adulto. Né? Porque ele tem que realmente encarar esses desafios, e que não são fáceis. Né? O estudante, ele sai aqui do Brasil, a grande maioria das vezes, ele é inserido numa sociedade que ele já começa a sair, ele já tem uma vida social muito ativa, ele já tem festa, ele já tem muita coisa acontecendo aqui no Brasil, quando ele sai, quando ele decide participar desse programa, e quando ele chega lá, ele é um ET, porque ninguém não conhece ninguém, não sabe quem é ninguém, e ele fala, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Né? Então, assim, é esse momento que ele fala, tomei a pior decisão da minha vida. E aí as coisas vão acontecendo, e depois, quando acaba o programa, ele fala, nossa, que sucesso que foi eu estar aqui. Porque é realmente isso que acontece. Quando eu fiz meu high school, meu primeiro dia de aula, ninguém me deu oi. Ninguém. Eu falava, será que eu tô aqui? Mas será que eu sou um fantasma, cara? Não é possível que as pessoas estão passando reto, assim, tipo, passando reto e não me dando oi. E aí chorei muito, falei, vou ter que ir embora. Aí pensei, como que eu vou ligar para meus pais para falar, preciso ir embora? Depois de todo o investimento, de todo o tempo que foi gasto, né, para fazer toda a preparação do programa, e eu queria ir embora no segundo dia. Falei, bom, vou atacar a minha mãe com a questão de comida, né? Vamos falar, não tem comida na minha casa. Então, assim, isso é uma coisa que eu fiz intercâmbio há 23 anos atrás, até hoje, que faz 20 anos que eu trabalho com intercâmbio, as pessoas usam a mesma desculpa. Não tem comida na minha casa. O que uma mãe vai fazer? Pelo amor de Deus, volte, minha filha, você precisa comer. Infelizmente, minha mãe não teve essa atitude e falou, minha filha, você tem dinheiro na carteira, você está nos Estados Unidos, então se você andar 2 quadras para um lado ou para o outro, você vai tropeçar no McDonald's, então você vai arranjar comida para comer. E aí eu falei, bom, se essa foi a resposta da minha mãe, eu vou ter que encarar o desafio da escola, que é muito difícil fazer novos amigos, né? O adolescente, ele muitas vezes já está na mesma escola há muito tempo, então esse processo de fazer novos amigos não é uma coisa fácil. Aí no segundo dia da aula eu olhei em volta, olhei para um lado, olhei para o outro, vamos ver quem está perdido, que nem eu, que é em quem eu vou grudar, né? Porque não adianta querer achar que vai ser o melhor amigo da mais famosa da escola, porque é mais difícil. Enfim, que foi, eu fiquei o ano letivo lá, me formei, falei na formatura, vocês estão vendo que eu falo pouco, né? Então, o falar não é um grande problema para mim. Então, mas o primeiro dia, realmente, essa saída, né, para o mundo, assim, não é uma questão muito fácil. E se vocês tiverem algum cliente, ou se alguém daqui está participando, pensando, vou fazer um programa de high school para aprender inglês, volte 3 casas no tabuleiro, porque a questão não é aprender inglês. O inglês vai ser uma consequência do programa. Né? Você pode sair daqui com inglês muito baixo, né? Tem que ter um nível de inglês, tem que fazer uma prova de inglês aqui para poder participar do programa, mas o objetivo não pode ser só esse. É um programa que vai exigir muito do estudante que só quer aprender inglês. Né? Se você só quer aprender inglês, você vai fazer um curso de inglês. Aí você tem um mundo infinito de escolas de idiomas pelo mundo todo para fazer o inglês. Né? Então, assim, isso que a gente tem que sempre pensar e conversar muito com os estudantes. Se for só esse objetivo, é muito mais que os benefícios do high school, é muito maior do que apenas um idioma. Quem que pode participar desse programa? Qualquer pessoa entre 14 e 18 anos. Se você já tem entre 18 e 19, também é possível. Se vocês têm algum cliente que tem 19 anos e tem interesse em participar do programa, é possível. A gente tem algumas escolas que aceitam, não são todas. É muito importante entender o objetivo dessa pessoa com 19 anos querendo fazer high school. Porque 19 anos aqui no Brasil já é um adulto, né? Já é considerado um adulto. Né? Já sai, já dirige, já pode beber, né, álcool, enfim, já tem uma vida de adulto. E quando ele vai para os Estados Unidos fazer um high school, a regra do 14 é o mesmo para o 19. Então não pode sair, não pode beber, não pode... muito não pode para uma pessoa de 19 anos. Eu tive experiências maravilhosas de estudantes com 19 anos que foram realmente porque foi o momento, foi a oportunidade de fazer o programa, foi aquele, e eles realmente souberam aproveitar muito a oportunidade. Então, é possível, sim. Ter o inglês intermediário, é feita uma prova aqui no Brasil antes do embarque, que a gente manda junto com o application, que é o inglês intermediário. É básico para intermediário, não é nada muito difícil.
hoje em dia, os adolescentes, eles já têm esse nível de inglês, é incrível, como antigamente eles não tinham. Hoje em dia, a maioria dos estudantes já, de tanto música, filme, enfim, eu acho que a vida do adolescente hoje em dia já é muito mais mundial, universal, né? Não fica mais no nosso mundo aqui. Então, eles já têm um inglês mais avançado. Tem que ter média C no boletim. O que é a média C? O nosso 6 aqui do Brasil. Então, não é nada difícil, né? Então, tem que ter C, 6, de 6 para cima. Caso vocês tenham algum estudante que tenha reprovado ou que tenha nota abaixo dessa média, lógico que a gente sempre vai poder buscar escolas que possam aceitar o estudante, desde que tenha uma razão para isso. Então, assim, o estudante ele tem nota A e B no boletim inteiro, mas tem um D ou um F mesmo, um reprovou em matemática, em uma única matéria. Então, a escola vai entender, não, o estudante ele é esforçado, mas teve uma dificuldade pontual. Dessa forma, a gente vai sempre conseguir analisar caso a caso para poder aceitar o estudante. Se o estudante, esses dias não, foi em fevereiro mais ou menos, que eu recebi um boletim que a nota mais alta do menino era 3. Mais alta, em educação física, do ano passado. Então, assim, aí não tem como a escola, a gente não conseguiu achar nenhuma escola que realmente, se quisesse, aceitar esse estudante, porque ele foi muito mal no ano passado. Então, o que a gente falou? Esse ano, vai atrás, corre atrás, que eu falei, quando eu falei isso, eu acho que o estudante nunca imaginou que ia ser tão fácil correr atrás do prejuízo esse ano, de 2020, porque tá muito fácil tirar nota esse ano, né? E ano que vem, 2021, a gente aplica para o programa com as notas de 2020. Então, assim, lógico que a gente precisa dos 3 últimos anos, mas se um ano foi muito ruim e o estudante conseguiu reverter a situação, a gente também pode buscar opções de escolas que aceitem. Tem que ser maduro e motivado, tem que ter um interesse, né? Eu coloco sempre aqui no quem pode aplicar. Por que tem que ser motivado? Se os pais que querem fazer o programa, querem que o filho faça o programa, mas o filho não quer fazer o programa, muitas e grandes chances desse programa dar errado, né? Então, tem que ser assim, nos pré-requisitos tem que ser interesse do estudante, né? Então, a gente já teve todos os casos que vocês podem imaginar de estudantes que não queriam viajar, e eu digo assim, que se eu fizesse uma estatística da razão do estudante não querer participar do programa, talvez 80%, 90% seja namoro na adolescência. Os estudantes têm um namorado ou uma namorada aqui no Brasil, os pais querem que ele vá participar, mas o filho não quer porque não quer deixar o namorado, né? Então, assim, isso é uma coisa incrível e sempre quando eu pergunto, não quero porque eu tenho um namorado. Então, realmente isso, ou tem que ter uma conversa muito séria entre família e decidir que é o momento, ou esse estudante não vai aproveitar em nada o programa. Eu já tive um caso de um menino que ele chorava tanto na família, ele chorava compulsivamente, assim, era um menino, ele tinha 2 metros de altura e o pai exigiu que ele viajasse, aí ele tinha namorado aqui, ele ficava falando com a menina o tempo inteiro. A família hospedeira ligou pra gente e falou assim, esse menino precisa voltar pro Brasil. Ele não come, ele não dorme, ele só chora e fica com a menina no telefone. A família hospedeira desesperada com a situação do menino, de tanto que ele chorava por causa do namorado, né? Então, isso é uma coisa que tem é um pré-requisito importante ter essa vontade. Ser estudante do ensino médio, essa logicamente tem que ser estudante do ensino médio, mas se o estudante terminou de graduar agora, por exemplo, termina o ensino médio em dezembro e quer fazer o programa em janeiro, é possível também, tá? Então, assim, terminou o ensino médio, quer participar do programa, como se fosse um gap year, ele pode participar. Não são todas as escolas que aceitam, mas a gente tem muitas escolas que aceitam o estudante graduado. Esse ano, especificamente, algumas coisas estão mudando. Como, por exemplo, a gente tem algumas escolas que aceitam assim, o estudante terminou o ensino médio em dezembro e ele quer viajar em agosto, né? Então, assim, por que a gente está vendo isso? Tem muita gente que vai terminar esse ensino médio nesse ano de 2020 e não quer viajar em janeiro, ainda não sabe se quer viajar em janeiro ou agosto de 2021, porque 2020, logicamente, não está acontecendo mais nada, então as pessoas estão na dúvida de viajar entre janeiro de 2021 ou agosto de 2021. Então, a gente tem muita escola aceitando estudante graduado em agosto de 2021. Então, aí abriu também um nicho possível para a gente trabalhar aí nessas possibilidades de estudantes que terminam agora, mas de repente não sabem o que querem, vão ficar o primeiro semestre meio que sem muito rumo e querem viajar em agosto, ano que vem, a gente pode aceitar sim.
Agora, entrando um pouquinho já direto sobre a escola no geral. A gente trabalha com todos os tipos de escola que vocês podem imaginar. Então, a gente tem escolas bem pequenininhas, que tem 80, 60 alunos. São escolas que ficam em lugares bem menores, A gente tem uma escola que fica em Steamboat, que é uma estação de esqui. Hoje em dia é uma das mais populares dos Estados Unidos e, por coincidência, tem uma escola no pé da montanha. Então, é possível até esse tipo de solicitação a gente consegue atender. Só que, lógico, que é uma escola que tem 60 alunos, né? Então, tem que ver o que o estudante quer de fato. Até escolas que têm 3.500, 4.000 alunos, né? Em Los Angeles, que são escolas muito populares entre os nossos estudantes. Tem cidades muito grandes. Desculpa, gente, o vento aqui deu uma... Tá virando tempo aqui em Curitiba, tá, pessoal? Acho que vocês estão percebendo isso. Deixa eu falar uma coisa. Desculpa te interromper, mas no slide de cima, se você puder voltar um pouquinho, eu acho que também que é importante, não cabe em quem pode aplicar, mas eu não sei se vai chegar a falar de revalidação, alguma coisa, ou não. Eu vou falar mais para o final. Então tá. Obrigada. E daí quando a gente for falar das matérias, né? Isso, tá. Beleza. Então, aqui sobre escolas no geral. Então, quando vocês começam a trabalhar o programa de high school nos Estados Unidos, aqui talvez uma informação que eu não passei desde o início, a Education, a gente só trabalha com o visto F1, tá, pessoal? A gente não trabalha com o visto J1. Para quem trabalha em agência, talvez já saiba um pouquinho disso, acho que não seria o caso de eu entrar nesse detalhe com o cliente direto, mas no nosso caso, o estudante pode escolher para onde ele vai. Então, ele vai poder falar para vocês, olha, eu quero morar em Los Angeles, eu quero morar em Boston, ou eu quero jogar futebol e morar na Flórida. Então, a gente vai conseguir encaixar exatamente o que o estudante tem de maior interesse dentro dessas escolas que a gente trabalha. Então, tem cidadezinhas bem pequenininhas no interior, tem cidades grandes, tem escola pequena, tem escola grande. Todas as escolas que a gente trabalha têm a aprovação do SEVES, né, que é uma qualificação nos Estados Unidos, e por isso que a gente consegue, essas escolas emitem o documento chamado I-20, que vai dar a possibilidade de tirar o visto. Todas as matérias, todas as escolas que a gente trabalha também tem as matérias exigidas pelo MEC, que é aqui que eu entro na questão das matérias. Para o estudante poder convalidar o ensino, o high school dele, na volta dele para o Brasil, o que é importante? Número 1, conversar com a escola aqui do Brasil e falar, olha, meu filho, a mãe do estudante deve ir na escola, o pai ou a mãe do estudante deve ir na escola e falar, meu filho vai fazer high school. O que vocês exigem na volta? Essa é a primeira pergunta. Tem escolas que são super flexíveis, né, que já trabalham com isso há muito tempo. Então, eles vão falar, olha, a gente só vai exigir que faça lá as matérias do MEC e beleza, ok. Tem escolas que vão falar, olha, você vai ter que entrar de bananeira, dar 3 cambalhotas e plantar uma jabuticabeira na sua casa para poder aceitar seu filho de volta. Ou seja, eles não fazem questão que o filho saia da escola. Então, eles vão criar muitos empecilhos. Por quê? O programa, ele é aceito pelo MEC. Ele é um programa que, pelo governo do Brasil, ele é aceito. Porém, cada escola privada do Brasil tem a sua liberdade, tem de exigência no retorno desse estudante. Tá? Então, isso é uma questão que a gente sempre tem que deixar claro para os pais. Quando eles decidem fazer o intercâmbio do filho, ir até a escola para entender o que vai ser a volta desse estudante. As matérias exigidas pelo MEC são 5 matérias muito, muito fáceis. Educação física, inglês, matemática, ciências e ciências sociais. Ele vai ter essas 5 matérias, muito fácil de conseguir. Eu tive um caso, e lógico que a gente tem que sempre lembrar que ciências, a gente abre um leque de biologia marinha, química, tem um mundo de ciências, e assim como ciências sociais tem história, geografia, sociologia, tem escolas aqui no Brasil que aceitam turismo, tem várias opções de matérias que os estudantes vão poder escolher dentro das matérias do MEC. Teve um caso esse ano que o menino foi para Windsor, no Canadá. E quando ele chegou lá, não tinha geografia, a matéria geografia especificamente, mas ele tinha um mundo de geografias.
E aí uma das matérias era sociologia, né? Ele não conseguiu a matéria de geografia especificamente, mas tinha sociologia. E aí ele falou, não, minha escola no Brasil não aceita sociologia. Eu falei, que estranho, porque está dentro dos ciências sociais. E aí a gente conversou, o pai dele falou, não, a questão não é bem essa, a questão é que ele acha que vai ser difícil sociologia e ele está com medo de fazer. Então, lógico, que a gente até entende isso, no final das contas o menino fez sociologia, deu tudo certo, não teve problema nenhum. Mas a gente sempre vai conseguir encaixar as matérias do MEC em todas as escolas que a gente trabalha. Tem essa grande variedade de atividades acadêmicas e extracurriculares, então, né, clubes, tem vários clubes de fotografia, clube de robótica, que é super popular, tem muitos clubes que são bem populares dentro das escolas. E uma outra questão que é bem interessante dentro das high schools, que a gente não tem isso aqui no Brasil, é o AP e o Dual Credit. AP significa Advanced Placement Courses, que são matérias que o estudante faz na high school e ele consegue crédito para a universidade. Então, ele vai fazer um ano de AP de biologia, vamos dizer assim, vamos escolher uma biologia. No final desse um ano, ele faz uma prova e essa pontuação dessa prova, ele vai poder colocar isso num crédito na universidade. Então, é bem interessante isso, porque eles já, quando o estudante tem interesse de ir para uma universidade nos Estados Unidos, ele já vai começando os créditos ainda no ensino médio. E o Dual Credit é quando o high school tem parceria específica com uma universidade. Então, o AP, ele usa para qualquer universidade, como um Enem. Ele pode usar aquela nota para qualquer universidade. E o Dual Credit, ele vai fazer a matéria específica para um college ou para uma universidade que o high school tem parceria. Mas isso também são detalhes que a gente, quando o estudante tem interesse, a gente vai trabalhar mais e tirar mais dúvidas, enfim, só para colocar para vocês aqui alguns detalhes bem interessantes que o high school pode oferecer e oferece para os estudantes. O que a gente tem... Ju, deixa eu só interromper assim, a falar das disciplinas do MEC, que eu acho que é importante todo mundo entender, as agências e passageiro interessado, porque quando você fala ali que ele vai estudar ou química ou física, ele literalmente vai estudar um ou outro, né? Então, enquanto aqui no Brasil o MEC ele faz tudo, se ele vai lá para fora, ele não significa que ele vai ver todas as disciplinas que ele viria aqui. Então, ele vai ter o ano dele convalidado pelo MEC, mas não significa que ele aprendeu todas as disciplinas como ele teria aprendido se tivesse ficado aqui. É porque é importante, às vezes, os pais acham, vai para lá, vai fazer, vai volta e vai fazer vestibular. E, às vezes, a pessoa não está preparada para isso, né? Então, assim, só para entender que o ano letivo lá fora, ele não vai ver todas as disciplinas que ele viria aqui no Brasil. Isso fica impossível, porque lá fora você não tem 10 disciplinas como nós temos aqui no Brasil, que tem química, física, biologia, sei lá o que. Matemática é dividida em 10 matemáticas. Você abre o leque de matemática. Eu peguei um boletim esses dias e tinha 16 matérias. É uma coisa louca. Daqui do Brasil, né? Isso. O português é dividido em redação, gramática, literatura e assim vai. E lá ele vai fazer ou literatura ou ele vai fazer... Então é só para o pessoal entender que as disciplinas que são convalidadas pelo MEC para ele não perder o ano letivo, mas não é significado que ele estudou todas as disciplinas como se tivesse estudado aqui no Brasil. Tá, não, não estudou. E outra coisa também importante, se for pensar em questão de matéria, muitas vezes aqui no Brasil a gente já está mais avançado do que lá, porque lá nos Estados Unidos eles não têm essa questão de estudar tudo para uma prova no vestibular, eles aprendem um pouco de tudo. Né? Então, assim, eles aprendem, só que não só as matérias para uma prova, como a gente tem aqui no Brasil. Então, lá eles têm cabeleireiro, eles têm culinária, eles têm mecânica. Então, a matemática deles vai ser muito mais simples do que a nossa matemática. A gente não vai, aqui no Brasil, a gente se aprofunda muito mais em uma matéria, o que lá não acontece. Então, muitas vezes eles vão chegar e falar assim, nossa, como essa matemática é fácil. Realmente, eles já devem ter até visto a matéria que eles já viram aqui no Brasil, vão ver lá novamente. Então, assim, realmente, questão matéria por matéria, não tem como, não tem como comparar. Vai ser uma matéria extra para a vida, né? Mas não para comparar, principalmente para vestibular. Não tem, não. Olha, só para deixar isso bem claro. Então, aí, indo um pouquinho mais abaixo, agora nas questões de escola, nos Estados Unidos são 3 tipos de escola, tá? Que a gente trabalha, que existe, na verdade, né? Então, a escola pública,
que são as muito populares, são as escolas onde a gente tem o maior número de estudantes, onde as escolas são muito maiores. Essas escolas de 3, 4 mil alunos sempre vão ser escolas públicas. E é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, né? Porque é onde realmente os estudantes têm interesse, praticar os esportes e tal. E sempre, 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 na escola pública, o estudante ele vai morar em casa de família. E tem a opção de escola particular, que é, como aqui no Brasil, lógico, escola privada, né? Então, o estudante vai escolher, vai pagar. Eu já vou voltar na questão do pagar, né? Então, escola particular, então, escola pública, escola particular, também morando em casa de família, e o boarding school, que é quando o estudante escolhe morar na própria escola. Tá? Então, assim, nas opções onde o estudante mora com a família, ele vai fazer parte daquela família. Importante, não é porque o estudante está morando na casa que a família vai mudar a estrutura da família na questão de tem que sair todo final de semana, tem que fazer turismo todo final de semana. Isso não acontece, tá? É uma família normal. Pense vocês, no dia a dia de vocês, colocar um estudante internacional na casa e continuar exatamente como a vida de vocês. Quem mora no Rio de Janeiro não vai no Cristo todo do final de semana. Não vai no Pão de Açúcar todo final de semana. Já foi. Tem muita carioca que nunca foi no Cristo nem no Pão de Açúcar. Ou a família hospedeira vai ter exatamente essa ideia. Assim, elas não vão mudar, não vão ficar fazendo turismo, não vão ficar criando atividade. Algumas são famílias muito proativas e até fazem isso, mas não é o ideal o estudante sair daqui com essa expectativa. O estudante tem que ser muito mais proativo, ele tem que convidar, ele tem que ir atrás das atividades quando ele mora em casa de família. Na boarding school, o estudante não vai ter esse relacionamento familiar, né, como tem na casa de família, mas ele vai dividir quarto com outro estudante, 99% das vezes ele vai dividir quarto. Isso, vamos fazer um parênteses, que até agora era assim, a maioria das boarding schools para o ano de 2020, elas estão fazendo milagre lá para colocar estudante em quarto individual esse ano, né, por causa do Covid, então eles estão trabalhando muito dessa forma e a gente não sabe se isso vai continuar, como que vai ser. Eu acredito que a partir de 2021 volte a ter essa divisão de quartos, ou talvez mais um ano aí de quarto individual, mas no geral sempre divide quarto e o estudante tem já as atividades prontas, né? No final de semana tem lá o quadro de atividades que a escola oferece. Então, quem quer participar de uma boarding school? Para quem serve a boarding school? Ou para estudantes que têm um foco 100% no acadêmico e querem já entrar numa universidade, porque dentro de uma boarding school ele vai ser muito cobrado, né? Ele vai ter a lição de casa todo dia, que vai ser cobrado, e aí tem essas atividades, ele não precisa se preocupar com isso. E os estudantes que são mais, querem muito mais a experiência de vida, de crescimento, de número de pessoas em volta, enfim, a escola pública e a privada morando em casa de família é a melhor opção. Para o programa de high school nos Estados Unidos, o tempo que a gente leva conversando com o cliente é de um mês, mais ou menos. Talvez, meninas, não sei se vocês acham que eu estou errada, mas é um mês que fica naquele vai e vem, a gente conversa, troca ideia, fala sobre uma escola, sobre outros tipos de escola, depois passa escolas específicas. Então, esses detalhes que a gente tem que entender do cliente é muito importante. Agora, Ele quer falar alguma coisa? Não. Eu ia falar que que ele decide, é um mês para ele decidir a escola, fora o tempo que ele tem para decidir fazer o high school, né? Então, um mês é assim, quando já está lá na frente, né? Isso. Então, assim, é bom entender que tem que fazer com bastante antecedência para a gente poder dar tempo de trabalhar e não fazer tudo na correria, como a gente sabe que acontece às vezes, né? Mas o interessante é começar com antecedência. Um estudante, quando ele quer viajar, por exemplo, em agosto, porque o ano letivo dos Estados Unidos começa em agosto, né? Agosto, setembro. E não que eu não seja a favor do programa em janeiro, não é isso, mas assim, janeiro, principalmente dependendo do lugar que eles escolherem aí. Se eles forem para Boston, para New Jersey, naquela região que é muito frio, quando a gente chega embaixo da neve, um frio intenso, é mais difícil a adaptação, porque a gente não vive isso aqui, a gente não sabe o que é isso aqui. Então, quando o estudante ele vai em agosto,
o friozinho vai chegando, como que não quer nada, quando eles estão vivendo lá no menos 30 e tá tudo bem. Agora, sair daqui e encarar o menos 30 direto, assim, não é tão simples. Né? Ju, só é que eu não estava conseguindo me desmutar aquela hora. Não é só um mês falando todos os dias. É um mês falando com o cliente, no mínimo, umas 3 ou 4 vezes por dia. É ou não é? Eu acabei de fazer esse comentário, Lilian, que a gente demora muito tempo para resolver, assim, né? É muito tempo, mas é um programa que você se apaixona, né? A gente da Águia se apaixona pelo programa. Então, não é nada ruim de fazer. A gente faz porque gosta. Mas é para você ver como um pai tem que estar disposto a conversar conosco. Com certeza. Eu trabalho com intercâmbio há 20 anos, desde 2020. Desde 2000, eu comecei a trabalhar numa agência pequenininha aqui em Curitiba e tal, e continuo trabalhando nessa mesma área há 20 anos. Tentei sair e fiquei um ano fora e voltei. Dentro desses 20 anos, eu fiquei 4 anos morando na Nova Zelândia, só recebendo estudantes de high school, só high school, e agora eu já estou há 7 anos trabalhando só com high school de novo. Porque eu acho que é realmente o programa que muda a vida da pessoa. Né? Não que os outros não sejam, não menosprezando os outros programas, mas a mudança de vida, mesmo no high school, ela é muito nítida, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que realmente essa mudança é grande. E o período que você tem com esse cliente é de, no mínimo, um programa de um semestre. Você vai ter contato com esse por 1 ano e meio. Porque são 6 meses antes do programa acontecer, o semestre e a volta dele. Né? Então, assim, você vai ter contato com esse cliente por muito tempo. Então, você vai ficar com esse estudante ali, maturando, escolhendo. Depois que decidiu, passou aquele 1º ou 2 meses de escolha, application, documento. A gente se sente da família do cliente já, né? Não. Com certeza absoluta. E eu acho assim, a gente está falando muito do cliente, mas é um programa que toda vez que eu começo a falar, eu falo assim, gente, é difícil para o estudante e muito difícil para os pais. Porque é um programa que vai trazer... Mais ainda, eu acho que os pais... Eu acho que é uma experiência para os pais. Principalmente na volta, que o filho volta completamente diferente, ou com opiniões diferentes, querendo mudar o mundo, porque eu também fiz o high school na Dinamarca, que a gente vê país de primeiro mundo, agora a gente tem a internet que nos ajuda muito, mas quando a gente não tinha, então a gente quer mudar o mundo, quer melhorar, porque aqui é assim, porque lá fora é melhor nesse sentido. Então, e o adolescente e o jovem, ele é muito disso de fogo, né? É difícil de se colocar no lugar do outro, demora um pouco para a gente melhorar essa parte. Então, assim, é um programa muito forte para os adolescentes e principalmente para os pais também, que vai ver, que não consegue acompanhar, por mais que fale com o estudante ali no WhatsApp e tudo mais, não consegue acompanhar até a volta desse filho para casa, e aí vai ver, meu Deus do céu, saiu daqui um bebê e agora voltou querendo ser homem, e a gente não estava preparado para isso, porque muitas vezes você não imagina que vai ser assim, né? Então, é um programa bem forte para os pais também. Não, é engraçado que você vê que hoje em dia, com essa questão do WhatsApp, né? Então, as mães, principalmente mães, elas acordam, tomou café, meu filho? Tomou café? Comeu? E aí, assim, o estudante fala assim, hoje eu não comi. Imediatamente ela vai ligar para vocês, a mãe vai ligar, meu filho não comeu. Né? Meu filho não teve café da manhã na casa, não teve comida na casa dele, meu filho não comeu. Daí vocês vão ligar pra gente, olha, não tem comida na casa do estudante, né? Aconteceu alguma coisa, não tem comida lá. Daí a gente liga, não, mas ele só não quis comer. Né? Ou estava no armário, ele não vai ter mesa posta para esse estudante. Então, assim, é um aprendizado muito realmente para toda a família, né? É um crescimento para todos. Então, realmente faz parte. Gente, já estou falando muito, vamos dar uma agilizada. Eu acho. Meninas aí, vão me falando se eu tenho que agilizar, porque eu vi que a gente já está há 37 minutos falando. A gente só porque senão a gente acaba dispersando, né? Vamos focar mais aqui no PDF aqui. Então, o que a gente tem dentro do programa dos Estados Unidos? Então, o estudante pode escolher, existe 3 tipos de programa que ele vai poder escolher dentro dos Estados Unidos. Tem um programa específico que a gente não vai falar, que é o visto J1. Então, esse é um programa que a gente não tem, não trabalha, enfim.
E a gente vai trabalhar dois tipos de programa que eu acho que consegue abranger a grande maioria dos estudantes. O primeiro programa é um programa chamado Academic Exchange Program, que é um programa focado 100% no interesse do estudante. Então, o estudante vai falar assim, eu quero jogar futebol. Ponto. Aonde que eu vou jogar futebol? Não me interessa. O tamanho da cidade que eu vou jogar futebol? Não me interessa. Ele está focado no interesse dele. E aí a gente vai trabalhar para colocar ele na melhor opção desse interesse. E aí eu já vou chegar lá que tem uma listinha dos interesses que a gente vai poder oferecer para o estudante. E aí nisso o estudante vai falar assim, eu quero jogar futebol em uma escola pública. Ponto. Beleza, a gente vai colocar a escola pública, ele vai jogar futebol e a gente vai escolher a melhor opção para ele. Casa de família, pode escolher um semestre, pode escolher um ano. Quando é semestre, a gente só tem que cuidar porque o esporte nos Estados Unidos ele é por temporada. Né? Então, assim, se ele quer jogar futebol, futebol é um esporte que a gente consegue colocar nos 2 semestres, tanto no primeiro quanto no segundo semestre. Mas tem basquete, por exemplo, é um esporte que não existe nas 2 temporadas. Então, quando a gente se apega a um interesse bem pontual que a gente não consegue trabalhar o semestre ou um ano, a gente vai passar para vocês. Mas 97% das opções a gente consegue trabalhar semestre e ano e casa de família. E tem o programa, que é o Select, que o estudante vai falar, eu quero jogar futebol em Boston, no bairro Winthrop. Então, a gente vai conseguir colocar ele naquela escola específica, naquele bairro, com aquele esporte. E aí ele vai escolher para onde ele vai. Então, ele vai selecionar o programa que ele vai. A grande maioria dos estudantes, eles escolhem Califórnia. Vou dizer para vocês que 40% dos nossos estudantes, eles escolhem Califórnia. E os mais populares é o Camino, que é uma escola que fica muito próximo de Los Angeles, Torrance, que fica praticamente em Los Angeles, e Santa Bárbara. Né? Então, Santa Bárbara é um distrito que quase um ano antes já não tem mais vaga. Né? Eles são muito cautelosos com o número de vagas para o mesmo país, então é muito popular entre os nossos estudantes. Então, Califórnia é sempre o primeiro a ter um número maior de estudantes. Flórida, logicamente, é um estado que tem muita procura, a gente tem escolas excelentes na Flórida, e aí tem, no geral, escolas pelo país todo. A gente trabalha muito com Arizona, né? Parece interessante, não é um estado muito popular aqui no Brasil, mas o Arizona é um estado excelente para se trabalhar, porque as famílias são muito receptivas, o clima é super verão praticamente o ano todo. Eu falo isso com muito cuidado, porque eu sei que no ano passado nevou lá no Arizona, então assim, é verão o ano inteiro, mas teve um dia que caiu uma neve do nada, do além, esfriou e nevou. Então assim, mas no geral é verão o ano inteiro. Então a gente tem muitas opções, a gente tem um mapa dos Estados Unidos que a gente pode trabalhar assim, muito o que o cliente quer, de acordo com o que ele quer. E lógico que a gente tem que fazer uma pergunta que tem gente que fica um pouco receosa de perguntar, mas tem que entender qual é o budget, qual é o valor, o investimento que a família está disposta a fazer. Qual é o seu investimento? Né? Qual é a tua disponibilidade de investimento? E aí a gente vai conseguir trabalhar. Porque a gente tem escolas que vão desde o semestre, vamos colocar aí, de $12 mil até $30 mil. Né? Então, semestre 30 mil não, mas próximo disso. Então, e o ano tem escolas que vão de 15 a $40 mil. Né? Então, assim, é uma variação gigante de valores e a gente consegue trabalhar muito o conjunto do que o cliente está buscando. Ju, só coloca que o Basic, ele normalmente ele tá escolhendo, mas assim, ele tem um valor bem inferior do que, por exemplo, como você colocou, Califórnia, né? Porque às vezes porque no Select é de acordo com a escola o valor, então ele realmente vai escolher a escola, a região e tudo mais, e ele vai pagar por isso. Ele não está necessariamente escolhendo a opção mais barata, tá? E claro, aí a Arizona, por exemplo, tem um preço bem inferior à Califórnia, né? Então a Califórnia e Boston são os destinos que são mais caros, Washington também, se eu não me engano, e tudo mais. Então no Select, é só para deixar bem claro, pessoal, o Select ele está selecionando. Por isso que a pergunta do budget é importante, porque às vezes chega um passageiro falando que quer Califórnia e que só tem, sei lá, $15 mil para investir. Não é Califórnia.
né? Infelizmente, dentro desse programa não tem como, porque os valores são bem acima disso. Só para deixar bem claro, porque o básico, ele não está escolhendo a região, ele está escolhendo que ele quer jogar futebol, por isso que daí a gente vai trabalhar de acordo com a disponibilidade das escolas, e o valor ele é bem mais acessível. Isso, exatamente. Esse programa, o Basic, o Academic Exchange, ele é um programa que realmente, assim, se tem algum cliente que fala assim, meu filho só vai para escola privada, não vai de jeito nenhum para escola pública. Daí você passa a lista das escolas privadas, que começa em 20 mil e vai até 80 mil dólares. Daí ele fala, caro, né? Então, assim, pode acontecer isso, você fala, não tem problema nenhum, eu tenho um programa muito mais barato, né, que vai custar 15, 16 mil dólares o ano, e ele vai, acho que garante, 100% de garantia que ele vai estudar numa escola privada. Né? Então, assim, se você tem um cliente, esse perfil de cliente que tem a exigência do tipo de escola, que tem que ser privado, mas tem uma questão que o budget não está, né, no valor do select, que é a escola que ele vai escolher, não, eu quero para essa escola, aí a gente tem essas duas opções. Então, a divisão de programas realmente é na questão de localização, né, escolha de localização, e eu poder oferecer para vocês um programa que tem um custo mais baixo, mas o estudante ele não está em duas cegas. Né? Ele vai pagar menos, lógico, mas ele vai escolher esse interesse dele, que faz uma diferença. O estudante não escolher nada, aí é um pouco complicado. Tipo, fazer um programa, fazer um investimento para não escolher nada e ir para qualquer lugar sem poder escolher nada, não é tão simples assim. E aí, lógico que o select do programa privado, a gente abre também um leque gigante de opções de escola, cidades, enfim. Essa escola que eu falei para vocês, que é uma escola pequenininha, que fica em Steamboat, lá, que é uma estação de esqui, é uma escola privada. Né? Então, assim, teve acho que faz 5 anos mais ou menos, um dos estudantes, ele era esportista olímpico, eu acho que era de esqui, eu não sei qual que é a modalidade de esqui do menino, mas ele estudava nessa escola e, logicamente, porque ele praticava o esporte, e aí o esporte é de neve, mas eles praticam, eles treinam, não praticam, eles treinam o ano todo, né? Então, esses detalhes a gente consegue colocar. Né? Agora eu também recebi que era um menino que joga hóquei no Palmeiras, e eu falei, gente, eu nem sabia que existia hóquei no Palmeiras, mas enfim, que existe. E o menino é super bom e tal, então assim, a gente vai buscar trabalhar a melhor opção. Aí, nesses casos, onde tem um esporte muito específico, a gente já vai para o select. Aí ele também tem um investimento um pouco maior, ele está disposto a fazer um investimento maior. Né? Então, o que é importante vocês entenderem que talvez o High School seja um programa que ele exige um conhecimento um pouco delicado de tem 2 tipos de programa, tal, mas a gente sempre vai estar aqui para ajudar vocês a encontrar essa melhor opção. Uma questão importante que as pessoas tem a ideia de visto diferente na cabeça. O F1, independente do tipo de visto, F1 ou J1, escola pública, o estudante só pode ficar 1 ano. Não pode, por lei, estudar mais de 1 ano letivo em escola pública, independente do tipo de visto. O que ele pode fazer é 1 ano no J1 e depois mudar para o F1 outro ano. Ou, se o estudante já sai do Brasil com a intenção de ficar mais de 1 ano, já vai para a privada e fica 2, 3 anos na privada. Né? Então, ele pode fazer essa troca de escola, claro que pode 1 ano no F1 público, depois 1 ano no F1 privado, sem problema nenhum. Mas quando o estudante já sai daqui com essa intenção de ficar mais tempo, já tem intenção de ir para a universidade, enfim, quando ele vai para a mesma escola, ele já vai fazendo a vidinha acadêmica dele ali, já vai tendo os créditos também no mesmo lugar, facilita na questão da entrada da universidade. E a boarding school, que é onde o estudante mora na própria escola. A gente também tem o programa sem escolha no boarding. A única diferença é que só tem ano letivo, esse programa não tem semestre, é só ano letivo. E são escolas excelentes, que têm custo de 40, 50 mil dólares, eles vão pagar a metade. Né? Então é bem interessante, a gente está com uma procura cada vez maior por esse programa, que as pessoas estão conseguindo entender um pouco melhor qual é o objetivo do boarding, o estudante quer ficar mais tempo, ou o estudante não está mais afim. Né? Os estudantes estão super independentes, não querem ter essa questão de família, mas aí também não querem fazer um investimento de 50, 60 mil dólares, né? Mas tem o 20 ali para fazer o investimento, então excelente opção. E o select, né? Que aí o estudante vai falar, eu quero estudar na escola X de boarding e já conheço, ou quem escolhe a boarding school nos Estados Unidos é porque já conhece a escola.
né? Alguém já é uma indicação, ou o estudante já é difícil que o estudante venha do nada e fale, eu quero estudar no boarding, mas eu não sei para onde eu vou. Né? O boarding ele já é um estudante que já vem com uma bagagem de conhecimento maior. E sobre a primeira opção lá, que é o Academic Exchange, o Basic, eu fiz aqui essa listinha para colocar para vocês os interesses do estudante, que eu acho que é bem interessante, assim, quais são os interesses que o meu estudante pode querer? Né? Lógico, tendo em vista hoje o dólar um pouco mais alto, né? O custo do Select ficando mais alto também, o Academic Exchange, que é o programa que ele tem um custo mais baixo, está crescendo muito. A procura por esse programa vem crescendo muito. Então, a lista de interesses é essa aqui que eu estou passando para vocês. Então, ele pode escolher entre algum tipo de idioma, né, que a gente tem esses idiomas que estão disponíveis no programa, esporte, tipo de artes, clima. O que eu digo para vocês de clima, que é só escola privada, e tem o quente o ano inteiro, que é, vamos já colocar aqui, Flórida, Arizona, mas sempre lembrando que o quente o ano inteiro teve a neve do ano passado. Então, isso tem que deixar isso claro, porque o estudante vai falar, porque a gente sabe que muitas vezes eles podem achar um defeito pequeno, falar, tá frio. Né? Então, sempre é importante a questão do clima. Clima, aqui no Sul, eu sei que tem gente não sei se tem gente do Brasil inteiro participando desse Zoom aqui, mas aqui no Sul, eu moro em Curitiba, tá, pessoal? Então, só para vocês entenderem. A gente não tem muita questão de clima, mas, como eu trabalho com o Brasil inteiro, quando eu vou do Rio de Janeiro para cima, clima conta muito, muito. As pessoas não querem ir para um lugar como o Nordeste do americano ali para passar um frio absurdo, ou Canadá, enfim, eles realmente preferem lugares que tem um clima mais ameno. Tem a opção do AP, lá que eu falei para vocês, que é o Advanced Placement, para o estudante já ganhar crédito. Isso, quem escolhe esses dois últimos ali, que é o AP e o High Academic Level, é quem já tem interesse realmente de ficar mais tempo nos Estados Unidos. Né? Quem já quer aplicar para uma universidade, né? Então, ou algumas vezes, mas muito poucas vezes, é quando o estudante tem interesse de voltar para o Brasil e fazer uma faculdade de medicina, engenharia, enfim, alguma coisa um pouco mais puxada por aqui, e pede um nível acadêmico um pouco mais alto. Então, essas são as possibilidades de escolha do acadêmico. E é isso, pessoal. Eu acho que eu não sei se eu consegui colocar todas as informações. Eu acho que talvez a questão da convalidação, não sei se eu consegui colocar tudo naquela parte lá que a gente conversou, mas o que a gente tem? Quando o programa acaba, só para falar só um pouquinho sobre essa questão da convalidação. Até 2017, a convalidação era feita dentro do consulado. Então, a gente pegava o boletim dos estudantes, mandava para o consulado, eles colocavam um selo e mandavam para a gente. Era uma questão que podia demorar, era demorado, vamos dizer assim, mas não era difícil, não era burocrático, era muito simples. Em 2017, o Brasil entrou naquele tratado de Schengen, né? Eu acho que é isso, se eu não me engano, que agora a gente os países que estão nesse mesmo tratado têm que fazer o apostilamento da documentação e não mais no consulado. Então, os países que não fazem parte desse tratado, eles continuam fazendo no consulado. Então, leva lá o boletim, carimba, pronto, resolvido o problema. Eu sei que é fácil, porque eu fazia isso na Nova Zelândia. Então, era muito tranquilo. A gente mandava, assim, 100 boletins, eles tudo carimbavam e mandavam pra gente. O apostilamento, ele não é tão simples. Ele parece ser simples, mas ele não é, porque ele precisa ter uma assinatura específica de uma pessoa da escola, que tem que ser uma única pessoa que tem que assinar. Esse documento tem que ser levado num cartório específico, não é em qualquer cartório, e aí que eles vão poder fazer esse apostilamento para ser válido no Brasil. Com isso, como virou uma questão muito burocrática e demanda um tempo muito maior, a gente a gente terceirizou esse serviço para uma empresa chamada Convalidation Services, que eles são excelentes e super rápidos. Então, assim, quando o estudante está terminando o programa, a gente sempre lembra as agências e fala, lembrem o cliente, eu não sei se vai ser vocês que vão fazer ou se vai ser o cliente que vai fazer direto, mas é importante que eles entrem em contato com o Convalidation Services. Hoje, esse serviço custa $350 para o estudante solicitar, mandar um e-mail só. Essa empresa vai entrar em contato com a escola, vai pegar a documentação, vai fazer o postulamento e vai mandar por DHL para casa deles. Então, eles não precisam fazer absolutamente nada. Por esse valor de $350, eles só solicitam.
Se eles quiserem fazer isso por conta, eles logicamente podem fazer isso, se eles tiverem alguém que queira fazer isso. Eu tive uma experiência que não foi das melhores, que a família hospedeira falou, não, pode deixar que a gente vai fazer, pode deixar que a gente vai fazer. Fizeram tudo errado, atrasou um semestre para chegar o documento aqui. O final do programa que estava sendo tudo muito legal, tudo muito bacana, a família super solícita em falar que ia fazer, pisou na... Coitados, eles não sabiam o que tinham que fazer. Eles fizeram tudo errado. E aí, acabou que o estudante começou a ficar com raiva, atraso. Então, assim, sabe quando é aquela coisa, assim, que estava indo tudo muito bem, a família tentou ser solícita e foi por água abaixo. Porque não é um processo... Lógico que é simples, mas, assim, tem que saber fazer. Entendeu? Então, por isso que a gente trabalha hoje com essa empresa que faz para os nossos estudantes com excelência. Assim, realmente, eles são muito bons. Ju, tem 2 dúvidas aqui que eu acho que são importantes, de repente, para todo mundo, tá? O aluno pode fazer, nos Estados Unidos, o último ano de high school, graduação? Pode, mas só explica como é que funciona, porque às vezes as pessoas acham que para ele, né, na verdade, para poder fazer a graduação lá. Estou pensando em participar da graduação e terminar o high que school lá são mesmo. todas as escolas, né? Na verdade, é do prom, né, que eles querem, que eles estão falando, né? Tem muita escola que permite que o estudante participe. O que é importante? A gente tem que falar assim, a escola permite, desde que o estudante tenha nota e tenha crédito para isso. Né? Então, assim, beleza, eu vou participar da graduação, mas eu vou super mal no ano todo, só tiro D lá, não vai participar, vai reprovar, né? Então, assim, a gente tem uma lista de escolas que permitem que o estudante participe do último ano 100%, desde tentar entrar no time de futebol americano, até ser o rei do prom, ele pode fazer tudo, ele realmente pode participar 100% das atividades escolares, mas desde que esse estudante vá atrás e tenha as notas e tenha os créditos. É por isso que é importante a gente mandar o boletim, que aí quando ele chega lá, ele fala assim, olha, eu quero participar, eu quero ganhar, eu quero me formar. E aí ele vai falar, olha, você vai ter que fazer essas matérias, tem que fazer matéria extra, tem que fazer, se tiver faltando crédito de alguma matéria, eles vão pedir que seja feito. É difícil, mas pode acontecer que o estudante tenha que fazer matérias extra. E ele tem que estar aqui no 3º ano também, né? Porque ele não vai se formar lá se ele está no 2º ano aqui, gente. É muito importante isso. A gente teve passageiro. Mas isso é uma loucura que existe no Brasil, que as pessoas acham que vão sair na metade do 2º ano aqui, vão entrar lá no 3º e vão se formar. Falta um semestre, vai fazer um buraco que não vai completar. Existem pessoas que conseguiram? Sim, existe. Mas a gente não pode levar essas poucas pessoas que conseguiram como regra. Então, tá no 2º ano aqui, vai para o 2º ano lá. Tá no 3º aqui, infelizmente vai fazer um semestre a mais? Vai! Mas assim, a partir do momento que você quer estudar lá e terminar a vida letiva lá, quer se formar lá, tem que fazer esse semestre a mais. Era muito comum, até, vou dizer para vocês, 5, 6 anos atrás, até era mais comum isso. Mas hoje as escolas não estão mais permitindo que saia daqui no 2º e se forme. Eles estão falando, não vai se formar porque faltou um semestre ou eles vão ter que fazer alguma matéria, como que eles falam, de summer credits lá para conseguir se formar, se der certo, porque é só um semestre, mas não dá para sair daqui com essa expectativa. Ju, você pode falar um pouquinho sobre a qualidade das escolas públicas lá? Então, tem alguém perguntando aqui. Então, na verdade, o que acontece, tá, pessoal? As escolas públicas lá, a qualidade das escolas públicas é excelente. As escolas públicas, elas têm ranking de excelência das escolas, elas são... Lógico que tem escolas muito boas e escolas que não são tão boas assim, mas a gente não pode, de forma alguma, comparar as nossas escolas públicas aqui do Brasil com as escolas públicas dos Estados Unidos lá. A questão do não pagar é muito entre aspas, porque eles pagam, sim, e caro para essas escolas, porque eles pagam impostos altos e por isso que o estudante tem que morar dentro da região daquela escola. Então, assim, a escola fica na cidade de, sei lá, vamos supor, voltando a falar em Curitiba. A escola fica no bairro Água Verde, aqui em Curitiba. Não sei se as pessoas vão conseguir entender, mas tem um bairro que se chama Água Verde. Essa escola recebe o dinheiro de todas as pessoas que moram nessa região e pagam imposto para essa região. E por isso, pagam impostos altos para manter a escola. E durante o ano, eles fazem muitas doações para as escolas se manterem. Então, assim, não é que seja a escola pública de graça. Não é.
E, inclusive, os nossos estudantes, sempre quando o estudante estuda no programa F1, o estudante paga pela escola. Então, se vocês pegarem um valor de um programa que custa, sei lá, $20 mil, uma média de 50% a 60% desse valor é da escola. Porque o tuition pago por um estudante internacional não é barato, mesmo sendo escola pública, porque eles precisam desse investimento para manter a qualidade da escola. Né? Então, as escolas realmente são... Eu estudei numa escola pública que tinha o melhor planetário do estado. Né? Então, assim, aquelas cadeiras que você apertava o botão, deitava, fechava, abria o teto, uma coisa assim, inacreditável. Escola pública. Né? Biologia marinha, o aquário era de não sei quantos metros, 10 metros, que era o tamanho de um aquário, que tinha tudo dentro da biologia marinha. Então, assim, a qualidade das escolas é excelente, assim, é realmente são muito boas. Pessoal, eu sugiro, eu sei que tem aqui, eu sei que a Aline, eu acho que a Aline que está aí é a Aline Rodovalho, de Ribeirão Preto, não sei, mas eu sei que tem pessoas que têm passageiros muito interessados em high school ou os próprios filhos. Eu sugiro, vocês viram que realmente é muita informação, então eu sugiro que a gente aproveite toda essa tecnologia que a gente está tendo agora. Vocês entrem em contato conosco da Águia, a gente pode fazer uma reunião com os teus passageiros interessados, via Zoom, tá? Com o pai, com o estudante. Fica muito mais claro quando a gente tem acesso à informação do passageiro, tá? A gente está sempre à disposição. Lógico, a gente tem que agendar, né? Para o horário e tudo mais. Mas eu acho que é uma forma interessante e rápida. Porque, assim, apesar da gente estar falando de high school para 2020 e 2021, tá? High school é algo que a gente tem que fazer com antecedência. É ou não é, Juliana? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. E a gente pode... Perdão. Não, o tempo que a gente trabalha um high school é de 6 meses a 1 ano antes do embarque. Isso mesmo. Tem que ter até para entender a necessidade, né? Porque assim, as perguntas começam ali, eu tenho passageiro que quer se formar, eu tenho passageiro que quer participar do último ano, eu quero... Porque assim, é diferente de um curso de idiomas, gente. Então, são assim, detalhes. Gente, me dá uma licença, só um segundinho, desculpa. É bem personalizado, gente. A gente tem que entender o perfil de cada estudante, de cada família. O que cada estudante está procurando, para não errar. E olha que a gente está falando hoje de Estados Unidos. Agora imagine a diversidade que tem. Tem Canadá, tem Austrália, tem Inglaterra, tem o mundo todo, né? Então, assim, aproveitem, usem a gente. Usem, mas não abusem, no sentido de que a gente quer que vocês tenham toda a informação e que façam a venda com a Águia. Exatamente. Isso aí. Não, todos mundo somos parceiros aqui. Acredito que acho que as perguntas eram essas, imagina. As perguntas gerais acho que eram essas. Eu respondi a Bia em relação ali à questão de se formar, isso vai acontecer em qualquer lugar. Para a pessoa poder se formar lá fora, ela tem que estar no último ano aqui, gente, isso é óbvio, não tem como ela perder um semestre, né? Falta um semestre, não tem. Isso é uma coisa que já aconteceu muito, sabe, Vi? Sinceramente, já aconteceu muito, mas a gente não pode contar isso como regra. Até porque lá fora, além de não contar como regra, lá fora normalmente as pessoas ainda são mais corretas do que nós brasileiros, né? Então, se a regra é essa, é difícil a gente conseguir que uma escola passe por cima das regras para fazer alguma coisa que o passageiro quer. Então, é bem importante entender isso, tá, pessoal? Então, assim, podem pedir para a gente por e-mail essa apresentação. Nós temos a apresentação por e-mail. Ali está o e-mail de contato, @aguiaintercambios.com.br. Quem tiver passageiro, interessados, vamos marcar. A gente entende a necessidade de vocês. A gente consegue também marcar com a Juliana no Zoom, se for o caso, para ela também poder falar direto com os pais, às vezes explicar por que essa está oferecendo aquela escola específica, qual que é a vantagem, não a outra, porque às vezes o cliente chega com uma ideia, mas dentro dessa ideia não é exatamente o que ele precisa, né? Ou não é o que ele pode, it's not affordable, e assim vai. Então, a gente conversar, acho que é a solução para tudo, tá bom, pessoal? Quero agradecer também a todos pela presença. Ju, muito obrigada pelo disponibilizar o teu tempo, né?
E quem precisar é só entrar em contato. Beleza? Boa Obrigada, tarde, pessoal. então. Boa tarde. Muito Boa obrigada. tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.